Neste episódio, os livros entram em guerra. Apresento 2 livros e pergunto qual levaria para uma ilha deserta. Hoje confesso que tinha planeado um episódio que espero ainda gravar para a semana. O episódio chama-se 3 livros infinitos e era sobre 3 livros infinitos, cada um à sua maneira. Depois eu vou explicar o que é. É um episódio sobre livros de ciência, mas também sobre um dos grandes autores da literatura do século XX, e acho que vai ser um episódio que vou gostar muito de gravar. Espero que depois as pessoas também gostem de o ouvir, mas hoje não vai ser o dia, porque hoje, mais uma vez, ainda estou aqui na casa dos meus pais e só consigo fazer gravação muito tarde, porque estou a brincar com as minhas sobrinhas, por exemplo, que estão cá, só estão aqui alguns dias, e por isso tenho de aproveitar. Ainda hoje estava há pouco, uma das brincadeiras que fazemos, pelo menos nestas férias, com a Laila, a minha sobrinha mais velha, que tem 9 anos, é criar um pequeno podcast gravado, que depois não publicamos, mas em que conversamos um pouco sobre várias coisas. É ela que manda, eu só estou lá a auxiliar, e hoje aproveitei para contar a história, ou seja, a razão porque gosto tanto de criar estes pequenos programas de rádio, que já tinha contado no primeiro episódio, se não estou em erro, deste canal, da Pilha de Livros. Esse primeiro episódio já foi já vai para 2 meses, penso eu, em que disse que tinha um programa com a minha mãe, em Peniche. Peniche, que eu consigo ver aqui da casa dos meus pais, lá muito ao fundo. Neste momento, à noite, ouvem-se os sons das festas de agosto, da festa de Ferrel, aqui mesmo ao pé, da festa de Peniche. Não se ouve o som, mas vê-se as luzes lá ao fundo. Consigo ver Peniche, mas pronto, eu tinha esse programa de rádio, e com a minha mãe, o Cantinho Cada Malta, e foi isso que me levou a gostar tanto de criar esta espécie de programa de rádio. E, na verdade, já o ano passado, no verão do ano passado, talvez algumas das pessoas que acompanham a página Certas Palavras se lembrem disto, eu tentei criar um pequeno podcast sobre livros. Não era diário, ao contrário deste, mas era um podcast que tinha um nome um pouco diferente destes. Chamava-se Guerra de Livros, e em cada episódio eu falava de 2 livros e depois perguntava a quem me ouvia que livros, qual dos 2 livros é que levariam para uma ilha deserta. Depois não consegui continuar por vários motivos. Esta nossa pilha de livros já está bastante mais avançada que a Guerra de Livros alguma vez esteve, mas lembrei-me que talvez se fosse engraçado recuperar, não como um podcast separado, mas sim como uma espécie de rubrica ou como um episódio regular, fazer esta Guerra de Livros, em que vou falar de 2 livros, ou melhor, vou lembrar 2 livros que já foram falados nesta pilha. Vou aqui à nossa pilha virtual de livros e vou tirar 2 livros daqui e apresentá-los, e depois perguntar aos ouvintes qual dos livros levariam para uma ilha deserta. Podem votar no Spotify. O Spotify é uma plataforma que tem uma versão gratuita, qualquer pessoa se pode inscrever e pode então votar. Quem está a ouvir isto na Apple Podcasts tem 2 opções, ou nas outras plataformas todas têm 2 opções: ou simplesmente não vota e depois no próximo episódio ouve só os resultados, ou então inscreve-se só para isto no Spotify e vota. É gratuito e pode então dizer qual é a sua preferência. Esta será, portanto, a primeira guerra de livros de outras. Não sei se vou fazer isto por semana. Se alguém quiser fazer uma sugestão, dar-me uma sugestão, diga se gosta desta ideia ou não. Mas de vez em quando talvez faça este confronto entre livros. E para começar, é quase uma tradição pôr em confronto 2 autores muito bons, portugueses, que já falámos aqui. Falo de Eça de Queiroz e de Camilo Castelo Branco, e assim os 2 livros que trago hoje são A Queda de um Anjo e Os Contos de Eça de Queiroz, que falámos esta semana. E A Queda de um Anjo também já tínhamos falado há algumas semanas. Rapidamente, para nos lembrarmos, se quiser, vá à sua estante e procure os livros, se estiver aí. Na verdade, eles também estão disponíveis na internet gratuitamente, pelo menos nas versões com a ortografia original. É uma boa oportunidade para lê-los de novo ou lê-los pela primeira vez. São 2 livros que valem a pena, mas eu agora pergunto, qual dos 2 levaria para uma ilha deserta? A Queda de um Anjo é esse livro que traz uma personagem inesquecível para Lisboa e a confronta com o mundo da capital, e desse confronto nasce quase uma nova personagem, e nós começamos a ver não só a personagem de outra maneira, como também a própria capital, e vamos nos rindo pelo caminho. Um dos aspectos mais curiosos é a própria brincadeira com as várias linguagens da sociedade, como por exemplo quando há
um confronto no Parlamento entre o herói, Calisto, e o Dr. Libório, salvo erro. Agora posso estar enganado, não tenho aqui o livro à minha frente. A pilha de livros, como sabem, é virtual, nem sempre os tenho aqui à minha frente, mas esse confronto é algo inesquecível na paródia de um certo discurso parlamentar que encontramos naquele livro. E isto é só um pormenor. O livro é muito, muito engraçado. É um livro que muitas vezes, eu lembro-me na escola, no nono ano, salvo erro, já não me lembro, já foi há uns anos, dei o Humor de Perdição, eu até gostei. Não, já foi no 12º, saiu no exame de português em 1998, portanto presumo que tenha sido no 12º. Também li A Queda de um Anjo e confesso aqui que ninguém nos ouve que preferia que A Queda de um Anjo fosse o livro das aulas de português. Por outro lado, se calhar se tivesse sido, talvez não tivesse gostado tanto do livro. Não sei, é uma boa discussão. Se alguém quiser dar a sua opinião sobre isto, também seria engraçado. Pronto, esta é a primeira opção. É o primeiro combatente neste combate entre livros. Claro que podem-me dizer, e eu também digo, eu queria levar os dois. Se fosse para uma ilha deserta, levava os dois. Mas é uma brincadeira. É uma brincadeira, então neste caso temos mesmo de escolher. Qual é que vamos levar? A Queda de um Anjo, de Camilo Castelo Branco, ou do outro lado, os contos de Essa Queiroz, que como vimos ao longo desta semana, é um livro que é quase uma amostra de tudo o que a literatura pode fazer, tudo aquilo que nos pode dar. Eu escolhi 5 contos e esqueci-me de outros. Esqueci-me não, tive de deixar outros de parte. Várias pessoas me apontaram contos que são inesquecíveis e que não estavam nesses 5. Por exemplo, O Defunto, 2 pessoas pelo menos, uma professora minha que muito me ensinou sobre literatura, falou-me do Defunto. Não estava nos 5, paciência, mas de facto também é outro dos grandes contos. Este livro, Os Contos de Essa Queiroz, de que há várias versões, algumas com uma escolha diferente de contos, outras com a escolha original que foi feita depois da morte do autor, mas este livro, em todas as suas versões, é um livro que eu poderia passar horas a ler deitado na praia de uma ilha deserta. Teria sempre ali qualquer coisa de novo, iria sempre encontrar alguma coisa de novo, desde o leitão assassinado que leva um frade para o inferno, até uma certa ladra nas ruas de Lisboa, o grande confronto entre o amor platónico e o amor carnal, Ulisses perdido numa ilha paradisíaca que na verdade era um paraíso pouco apetecível. É um livro magnífico. Portanto, esta é a primeira guerra de livros. Teremos outras, como disse, não sei ainda quando. Eu vou pedir que vote no Spotify, diga qual é que é a sua preferência para levar para uma ilha deserta entre estes 2 livros. Não precisa de justificar. Se quiser justificar, pode também responder à pergunta que está no Spotify, que é algo como o que achou deste episódio. Diga então porque é que escolheu um ou outro, mas vote também na sondagem que lá vai estar para termos os resultados completos. E no próximo episódio, se tiver votos suficientes para chegar a alguma conclusão, direi então qual é que foi o livro vencedor. Para já é só isto, é só este pequeno jogo para também irmos vendo, para também saber do outro lado quais é que são as preferências ou se quisermos as inclinações dos ouvintes. E pronto, voltamos na segunda-feira, depois deste fim de semana. Espero que passe um ótimo fim de semana. Eu vou estar aqui também ainda com as minhas sobrinhas e com os meus irmãos e com o meu sobrinho também, o Afonso, o sobrinho mais novo, e com os meus filhos, claro, e com a minha mulher. Bem, são aqueles momentos de família em agosto que todos nós gostamos. E na segunda-feira voltarei, espero já com os 3 livros infinitos. Vou tentar para a semana falar um pouco mais de livros de ciência, que é também uma das minhas grandes paixões. E não se esqueça de ir votar ao Spotify e dizer-me se gosta, não é se gosta mais, porque a pergunta é muito particular. Se fosse para uma ilha deserta, levava Os Contos de Essa Queiroz ou levava A Queda de um Anjo, de Camilo Castelo Branco? Até pode dizer que gosta mais de um, mas que para uma ilha deserta, por algum motivo, levava outro. Não sei. Fica então a pergunta. Um bom fim de semana e muito obrigado por ouvir a Pilha de Livros.